Bem, pessoal, então vamos falar hoje sobre a organização da administração pública, um assunto bem tranquilo e tenho certeza que vocês terão totais condições de gabaritar nessa prova da Saneago. É o seguinte: a organização da administração pública segue basicamente duas formas, e essas são as formas cobradas: a desconcentração e a descentralização. Lembrem-se sempre, por favor, que o que se exige aqui sempre é uma atividade que traga eficiência e essa eficiência deve ser trazida em benefício do interesse público. A desconcentração não pode ser confundida com a descentralização. Eu gosto sempre de dizer que a desconcentração tem um O e nos lembra órgão público. Por que isso? A desconcentração é a subdivisão de uma mesma pessoa jurídica em diversos setores internos. O que caracteriza esses setores internos é que eles, na verdade, não possuem personalidade jurídica. Já na descentralização, há um E, que nós consideramos como um E de entidade, e entidade é pessoa jurídica. Vocês bem sabem que a pessoa jurídica possui personalidade e, logo, pode ser objeto de direitos e de obrigações, algo que o órgão público, enquanto mera subdivisão interna de uma pessoa jurídica, não é. Bem, se formos observar, a desconcentração ela vai se dar dentro de uma mesma pessoa jurídica. Quer dizer, na desconcentração não há a criação de novas pessoas jurídicas. Um exemplo, imagine que determinada pessoa tem uma empresa familiar de, sei lá, vamos imaginar, de cerâmica, né? Ele faz ali, ele é um artesão excepcional e ele começa a fazer certos bonecos de cerâmica. Com o tempo, né, a cidade vai gostando, o primeiro bairro, né, avança aí para os bairros vizinhos, daí para a cidade, e ele começa a ter mais e mais pedidos. E ele já não consegue mais fazer a produção, atender o telefone, levar e entregar para quem comprou, verificar se a contabilidade está ok. Ele começa a dividir aquela empresa familiar em setores. Daqui a pouco tem um setor de pedido e depois um setor, né, de logística, depois um setor contábil. Ou seja, a empresa vai crescendo sem criar novas empresas, sem criar novas pessoas jurídicas. A gente pode falar disso para a administração pública também. É porque na desconcentração eu vou dividir a administração pública em órgãos públicos. O que caracteriza o órgão público é que ele é um centro despersonalizado de competência, quer dizer, o órgão público ele não possui personalidade. É a mera subdivisão interna de uma pessoa jurídica. É por isso que a desconcentração se diferencia da descentralização, porque na descentralização eu tenho a criação de pessoas jurídicas, na desconcentração de órgãos públicos. E os órgãos públicos são meros setores internos de uma mesma pessoa jurídica. Se eu falo, por exemplo, do Tribunal de Justiça de Goiás, ele é um órgão público, não possui personalidade jurídica, ele é um setor interno da pessoa jurídica denominada Estado de Goiás. É lógico que quando o Estado atua sem se dividir internamente nesses setores, nós falamos que há uma concentração. Quando o Estado atua, o que é o comum atualmente, através desses setores internos, nós falamos que é concentração. De outro lado, nós vamos ter a descentralização. E na descentralização já há a criação de entidades. Entidades são pessoas jurídicas. Enquanto o órgão público não tem personalidade jurídica e quando o órgão atua é como se a pessoa jurídica, ou ele faz parte, tivesse atuado, na descentralização há a criação de outras entidades, de outras pessoas jurídicas. E essas outras pessoas jurídicas, elas possuem capacidade de adquirir direitos e obrigações. Quer dizer, quando o Tribunal de Justiça de Goiás atua, é o próprio Estado de Goiás que vai responder, por exemplo, no cometimento de um dano a terceiro. Quando a Saneago, que é uma pessoa jurídica, né, portanto, surge através da descentralização, atua e causa um dano nessa atuação, é a própria Saneago que responde.
Isso porque, na descentralização, são criadas entidades. Observem, no entanto, que nós temos entidades políticas e entidades administrativas. As entidades políticas, elas formam as chamadas entidades federativas. O que caracteriza uma entidade política é a capacidade de legislar. Por exemplo, o Estado de Goiás é uma entidade política, é uma entidade federativa, tem capacidade de legislar. Já as entidades administrativas são criadas normalmente pelas entidades políticas para o exercício de determinado serviço. Então, por conta dessa situação, quando se fala da descentralização, essa descentralização envolve a criação de entidades administrativas. Costuma-se apontar a existência de três formas de descentralização, em que os senhores percebem aqui no quadro, em que a descentralização territorial, onde nós temos a criação de entidades com capacidade genérica, como isso. Havia no Brasil os chamados territórios federais. E os territórios federais são entidades com capacidade genérica, quer dizer, dentro daquele território, compete a essa exercer todas as atividades próprias da administração pública. Como os senhores sabem, esses territórios federais não existem mais. De outro lado, nós temos a descentralização por serviços, em que são criadas entidades com capacidade específica. A criação com capacidade específica de uma entidade leva à criação de pessoas jurídicas que têm especificamente a competência de exercer determinado serviço. Por isso é que se fala em princípio da especialidade ou especificidade, quer dizer, essas pessoas jurídicas e que inclusive formam a administração indireta, elas são criadas com um único fim, que é o fim de prestar determinado serviço. Por isso o termo descentralização por serviço. E a descentralização por colaboração, em que são celebrados contratos com pessoas jurídicas de direito privado que compõem a esfera particular, normalmente são pessoas criadas como particulares e que vão exercer durante determinado tempo um serviço público, mas exercem esse serviço público por delegação. As entidades da administração pública indireta, elas fazem parte da descentralização por serviços. Quando é a própria entidade política que se fala de uma atuação centralizada. Quando é uma entidade administrativa, que é, por exemplo, a Sameago, se fala de uma atividade descentralizada. Então, nós já sabemos que na desconcentração há a divisão de uma mesma pessoa jurídica em órgãos públicos, enquanto na descentralização há a criação de outras pessoas jurídicas.